E aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar mais uma aula da semana nossa aqui. E vejam, essa é a última aula de conteúdo do primeiro bimestre. É interessante isso pra gente, porque agora no primeiro bimestre a gente já está fechando nossa estrutura e está fechando, depois de toda a teoria das constituições, constitucionalismo, entramos na Constituição brasileira e agora estamos finalmente chegando na ideia dos princípios fundamentais de Estado. O que eu quero dizer com isso? Essa primeira parte da Constituição que a gente está vendo, que é do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, são estruturas principiológicas, são estruturas interessantes do ponto de vista de norteamento geral da estrutura de Estado, relacionadas ao Estado. A partir do mês que vem, quando a gente entrar no artigo 5º, a gente vai ver princípios fundamentais, fundamentos do Estado ligados à pessoa. Nesse primeiro momento, são princípios relacionados ao Estado. Né? A aula passada, quando a gente falava do preâmbulo, no último vídeo, a gente citou o artigo 3º, que já tem força normativa constitucional, né? Para fazer aquele comparativo com as estruturas do preâmbulo. A gente já chegou a ver ele. E nos resta agora falar um pouco desses 4 primeiros artigos sobre estruturas fundamentais de Estado. Né? Então aqui a gente está trabalhando com a primeira parte da Constituição, aquela que constitui o fundamento estatal, constitui as diretrizes, os paradigmas, os objetivos do Estado brasileiro, e aí agora sim, já com força normativa constitucional. Né? Então a gente já tem a estrutura que é vinculante ao que o Estado, a como o Estado deve trabalhar, certo? E é aí que a gente vai ter essa discussão agora. Vejam só, lá na Constituição de vocês que vocês abrem, logo no primeiro título, né, que vocês vão ver lá que está dos princípios fundamentais, né, o artigo 1º vai trazer o seguinte texto, vamos acompanhar junto comigo? A República Federativa do Brasil, já sabemos sobre isso, já sabemos sobre a estrutura republicana, já sabemos sobre a estrutura de federação, né, do nosso Estado, formada pela União indissolúvel dos Estados, já trabalhamos isso dentro da parte de federação, União indissolúvel dos Estados, os Estados não têm independência completa, os Estados são vinculados à federação, já falamos disso em sala, pela União indissolúvel dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, né? Constitui esse Estado democrático de direito. Constitui Estado democrático de direito, também já vimos isso, estrutura no primeiro artigo já institui como Estado democrático, como força normativa imutável, né? Então, isso tudo a gente já viu até agora, dentro da teoria geral, né? E olha só que interessante, esse primeiro artigo diz, e tem como fundamentos. Então, nesse primeiro artigo, a gente está falando sobre fundamentos do Estado de Direito. A gente está falando sobre o Estado de Direito brasileiro na Constituição, se constitui, né? A palavra Constituição se constitui sobre pilares fundamentais. Esses pilares fundamentais vão nortear todas as ações estatais, né? As ações de Estado, os fundamentos do que seria o Estado brasileiro. E vejam só, a gente já começa por uma estrutura bem interessante, né? O primeiro artigo, o primeiro inciso do artigo 1º diz a soberania. Bem, isso daqui a gente já vai ter que ter uma pequena discussão rápida aqui. Soberania. Vocês estão lendo na Teoria Pura do Direito, no Kelsen. Claro que vocês estão fazendo o trabalho dentro do primeiro capítulo, mas se vocês foram para o 7º capítulo da Teoria Pura do Direito, ele vai fundamentar sobre a estrutura de soberania dentro da democracia. Por quê, pessoal? O que é soberania? Um ser soberano é aquele que tem poder absoluto, não concorrente com nenhum outro poder. Porém, a interpretação de soberania que a gente está dando aqui é uma interpretação de soberania quanto ao poder estatal, quanto a, vamos dizer assim, quanto à independência do Estado e a não vinculação das decisões do Estado com outros Estados internacionais, né, com outros países. A soberania, pelo ponto de vista kelseniano, ela sempre é uma soberania relativa. Por quê? Porque a gente tem vários estados soberanos, então a gente tem o Brasil, a Argentina, o México, o Peru, a gente tem o Paraguai, todos esses estados são soberanos. Como é possível uma soberania concorrente, se a soberania é um poder absoluto?
justamente pelo fundamento de que a soberania é relativa. A soberania faz com que o Estado seja independente, desde que respeitando a soberania do outro. É mais ou menos aquela discussão que a gente teve sobre o contrato social. Lembra da sua liberdade ser fundamentada? Ela ainda é fundamentada pela liberdade do outro. Então você retém a sua liberdade para manter a sua liberdade. Esse é um fundamento também do Estado soberano. E o Brasil é um Estado soberano. O Brasil tem a sua função soberana quanto à sua defesa, ele tem o direito de defesa nacional. O Estado não se submete a nenhuma função internacional, né? Só que, necessariamente, a gente vai ter que relacionar o artigo 1º, inciso 1º, já, com o artigo 4º da Constituição. Né? Por quê? O artigo 4º da Constituição, ele vai falar sobre as relações internacionais. E o Brasil é soberano. O Brasil é independente, não se submete a outros estados, tem direito de defesa nacional. Entretanto, respeita as relações internacionais. Então veja, a soberania não concorre com respeito aos tratados internacionais, em respeito às funções internacionais. A questão que o Brasil está colocando na Constituição, que ao mesmo tempo que ele é soberano, independente, não se submete a decisões de demais estados, também, lá no artigo 4º da Constituição, ele vai fundamentar como vai se dar essa soberania em ambiente internacional. Então vejam, mudem lá para o artigo 4º da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Olha só que interessante, Brasil soberano. Como que a soberania do Brasil vai lidar com as demais soberanias, com os outros países, com os outros estados? Isso vai estar estatuído, isso vai estar positivado dentro da própria Constituição e dos próprios fundamentos. Então vejam, o primeiro artigo, inciso 1º, já vai ter uma relação de justificação pelo artigo 4º. Vamos dar uma olhada? Então, olha, primeiro, qual que é o primeiro princípio em relação à estrutura internacional do Brasil? Independência nacional. O Brasil não se submete, aqui é o Brasil deixando claro, esse Estado é soberano e não se submete a pressões de cunho legal internacional. Não se submete, mas pode acordar. Pode ser por forma de acordo, mas é independente. Independente de qualquer outro Estado. O Brasil é um Estado independente. Não se submete a qualquer outro Estado. Não é colônia e nem qualquer outra coisa do tipo. Né? Vejam. Mas, ao mesmo tempo, no inciso 2º, olha o que diz. Prevalência dos direitos humanos. Isso significa, ao mesmo tempo, que o Brasil ele vai respeitar, ainda que soberano, ainda que não se submetendo a uma estrutura internacional, a uma pressão internacional, ele por vontade própria, se submete ao conceito de direitos humanos. E não é um conceito abstrato de direitos humanos, né? Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, que é o tratado internacional que vai falar de direitos humanos, que vocês já devem estar aprendendo na matéria de direitos humanos, ele foi internalizado pelo Brasil, ele foi aceito pelo Brasil, né, por meio do decreto 678. Então o Brasil, por livre e espontânea vontade, absorveu um direito internacional e disse, nós vamos respeitar essas estruturas internacionais, nós somos soberanos, e por vontade própria respeitamos as estruturas legais de direitos humanos. Dá para entender? Estou à disposição, né? Autodeterminação dos povos, né? Então, vai respeitar as relações internacionais dos povos e vai respeitar a legislação internacional, assim como exige representação das vontades internas. A não intervenção. O Brasil se compromete a não intervir nas democracias e nas soberanias de outros estados. O Brasil, no inciso 5, diz que vai respeitar como princípio internacional a igualdade entre ele e qualquer outro Estado soberano. Então vai se considerar entre partes iguais, independente da força econômica, da força de potência, da força política, do tamanho do Estado, vai se considerar igual do ponto de vista político normativo internacional. Né? Daí olha que interessante, o Brasil se compromete a ter defesa da paz. Isso é um compromisso internacional que o Brasil já tem, é um Estado neutro, a gente já discutiu isso em aula também.
Lembram-se quando a gente discutiu a naturalidade do Brasil? Pois bem, o Brasil se compromete também na solução pacífica de conflitos, isso é interessantíssimo, um compromisso institucional, um compromisso constitucional. Um compromisso constitucional sobre formação democrática por mediação, conciliação, arbitragem internacional. Tá caindo a câmera aqui, hein? Arbitragem internacional. O Brasil se compromete a essas estruturas. Vocês estão estudando também CMA, essas questões. Daí depois do inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Aqui também a gente já vai tendo uma estrutura também relacionada a convenções, né? A gente tem, isso aqui é uma participação da Convenção Interamericana contra o Terrorismo, né? O Estatuto da Igualdade Racial. Também, desse mesmo sentido, o Brasil institui, ainda que sejam normas internacionais, institui a sua aplicação interna, né? Depois no nono, inciso 9, a cooperação entre povos para o progresso da humanidade. Então, sim, somos soberanos, a soberania está tanto no artigo 1º, só que aqui nos princípios de direito internacional, né, os princípios de política internacional, o Brasil se compromete a cooperar. Cooperação entre povos para o progresso da humanidade. É soberano, mas cooperando dentro da Constituição, institui que ele coopera para as estruturas internacionais, né? E o mais interessante, o último, o inciso 10º, que é a concessão de asilo político. O Brasil se compromete na Constituição de dar asilo político àqueles que estão em situação de perseguição política, de crimes de guerra e outras questões. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, quando a gente falar de poder judiciário, certo? Mas isso também em relação a poderes, a estruturas de estrangeiros dentro do Estado. Certo? Dá para entender isso? Ok. Bem, e ainda dentro dos princípios aqui, a gente tem outros bem mais simples que a gente já discutiu. Volta ao artigo 1º, né? Nos fundamentos do Estado, a cidadania. Já discutimos o conceito de cidadania dentro das nossas primeiras aulas, né? No inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, né? Aqui a gente vai, é um princípio individual que a gente vai estudar dentro do artigo 5º da Constituição. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, esse aqui tem também relação com aquela nossa última aula. Olha só que interessante, mais uma vez o Brasil dizendo que quanto à sua categoria política, o Brasil não é ortodoxo, né? O Brasil não tem essa característica, ela vem de uma estrutura eclética, sendo que, ao mesmo tempo, ela tem valores sociais do trabalho e valores liberais contra a livre iniciativa. Isso está instituído, como a gente falou na aula passada, dentro do artigo 4º, do inciso 4º do artigo 1º. Então, ao mesmo tempo que é social, é individual, é o ecleticismo da Constituição, não tendo um único ponto de vista político. E, claro, o pluralismo político, que a gente já discutiu e vai discutir mais quando a gente falar de poder legislativo. O pluralismo político que a gente discutiu, lembra quando a gente falou da obrigatoriedade de participação de vários partidos dentro do parlamento. A gente falou, inclusive, daquela questão de não serem os mais votados, mas sim por blocos partidários. A gente discutiu o porquê desse fundamento para que todas as representações políticas possam estar dentro do debate político. Lembram-se disso? Foi lá pela 3ª ou 4ª aula presencial nossa. Lembram-se disso? Bem, e também, olha aqui, o parágrafo único vai agora instituir legalmente o que está no preâmbulo. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos da Constituição, né? Voto direto, já falamos sobre cláusulas pétreas, né? Falamos sobre essas questões, poder emana do povo como forma democrática, falamos sobre povo, cidadão dentro da democracia, e aqui a gente tem uma reafirmação daquilo que a gente já falou em teoria geral, só que dentro da estrutura constitucional. Valeu, até mais.